Olá, estamos começando mais um programa da TVGP. A TVGP é gravada aqui dentro da agência DPZ e a proposta é que semanalmente a gente publique vídeos com entrevistas de diretores de projetos e operação de agências de publicidade. O programa tem como bancada fixa Daniel Martins, head de projetos da agência DPZ, e Lia D'Amico, diretora de projetos da agência FCB Brasil. E a gente sempre tem um convidado, e hoje o nosso convidado é o Marcelo Fucotto, diretor de projetos da agência Salve. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Ramon. Hoje o nosso tema vai ser gestão de risco. Tema bem complexo aí dentro de um trabalho criativo de agência de publicidade. E a gente já vai começar com uma pergunta sobre a subjetividade da criatividade. Uau. Então, né, você viu? Subjetividade da criatividade. Tá fácil. Então, Marcelo, é para você a pergunta, né? Então, criatividade ela é subjetiva, certo? Então, em si ela já traz um risco, né, com ela. E ainda mais quando a gente trata a criação como um negócio, né? Que o trabalho de uma agência, o maior trabalho de uma agência é um trabalho criativo. Então a gente encara que a criatividade é um negócio. Então, na sua opinião, como que é trabalhado, né, essa subjetividade numa entrega de um negócio para uma área de projetos dentro de uma agência de publicidade? Um dos maiores riscos que a gente tem num projeto, eu acho que é justamente quando a criação está muito aberta ou ela está muito solta, né? A gente recebe um briefing e aí a gente não trata esse briefing inicialmente colocando algumas limitações. A criação pode ir até onde a mente viajar. Então eu acho que o principal trabalho do GP aí, quando a gente recebe um briefing, é tentar moldar isso de uma maneira em que a criação seja um pouco direcionada. Ou seja, a gente começa a colocar algumas limitações, não para barrar o criativo de pensar em algo realmente relevante ou algo realmente diferenciado, mas sim em colocar uma limitação para que a gente consiga direcioná-los a criar focado no objetivo daquele briefing. Então, acho que trabalhar o risco dentro de um projeto, moldando um pouco a criação, eu acho que é uma maneira da gente controlar um impacto que pode ser grande no projeto. Legal. Então, para você, aí, quando a gente fala em criação, falar em limite é um pouco, vamos dizer, delicado, mas é um pouco, né, contramão da proposta da criação. Mas no seu ponto, a limitação é mais para direcionar o job em relação direcionamento, ao né? Exatamente. A palavra seria direcionamento. Tá. Se a gente não der essa direção para a criação e colocar esse foco, a gente deixa a situação bastante aberta, né? E aí eles Mas podem... isso que você está falando é um pouco assim, a gente tem um briefing claro, bem escrito, bem formatado, com objetivos bem estabelecidos, não é esse tipo de preocupação que você está colocando? Exato. Um bom briefing não resolve isso? Um bom briefing resolve. Mas a gente tem que lembrar que a gente sempre tem uma verba e um prazo já pré-definido nesse briefing. E isso sim, faz parte de um briefing bem formatado. Mas eu acho que a gente tem que ir um pouco além e colocar esses objetivos para que justamente eles... alguns criativos costumam trazer algo a mais para o projeto, né? Então, quantas vezes você já não viu um projeto em que o objetivo é entregar um lançamento de um produto, um determinado escopo A e B, e o criativo, claro, quer trazer algo a mais, quer dar um tchan para esse projeto. Então eles trazem novas ideias a mais. E isso vai impactar onde? Né? Justamente no time e impactar no prazo do projeto. Então eu acho que é aí que você tem que trabalhar, moldar essa informação para ele. Já que a gente está falando de criatividade, exclusivamente, né, de criatividade, não que a criatividade seja o grande, ou a criação seja o grande dilema de uma gestão de risco, mas sim que o trabalho de criação é o grande entregável da agência, por isso que a gente está colocando na balança. Então, para trazer
equilibrar essa balança de subjetividade e gestão de risco, né? Como que você enxerga, já que a gente tem que, de um lado, ter um briefing bem escrito, e do outro lado, uma equipe de criação bem direcionada, como você enxerga a maturidade de uma equipe de criação para entender esse papel de projeto, de um cara que mais direciona e mais orienta e mais coloca eles dentro de um panorama que aquilo é possível dentro do escopo que a gente pediu ou dentro da expectativa e da verba, do que limitar ele num processo de criação que ele precisa ter, ele precisa estressar, mas que ele tem que trazer uma solução plausível. Como que você enxerga a criação entendendo esse papel de projetos numa relação de escopo, expectativa e prazo e, lógico, de risco? Claro. Eu acho que aí o GP ele precisa ter um tato muito fino para abordar o criativo. Durante o processo criativo, muitas vezes o que o criativo menos quer é que alguém interfira ou que alguém queira fazer um checkpoint. A palavra checkpoint para o criativo é algo que incomoda um pouco, justamente porque a ideia ainda não está formatada, não está numa versão final, ele ainda de repente não desenhou tudo o que ele quer. E aí se a gente coloca esses checkpoints em alguns momentos mais delicados, isso gera uma barreira. Então eu acho que essa gestão, essa afinidade do GP em conduzir o diálogo com o criativo de forma mais informal pode ser uma das alternativas para que você consiga extrair o que ele está criando e entender como aquilo pode impactar ou não em riscos do seu projeto. Se é algo que está saindo do que você planejou em termos de tempo, se é viável tecnicamente de ser produzido também. É um dos riscos que às vezes a gente encontra num processo criativo. Criar uma peça, criar um elemento, principalmente quando envolve tecnologia, em que na hora de implantar isso você não consiga desenvolver. Se você identificar isso no final do processo criativo, dificilmente você consegue cumprir um prazo. Então, o risco está justamente em você não identificar isso a tempo de encontrar uma solução de contorno. Quando eu falo limitar, por exemplo, é justamente um criativo tem uma ideia e aquela ideia, para ser desenvolvida num prazo ou dentro de um custo, ela se torna inviável. Então você traz para próximo do criativo a área de tecnologia, você traz o GP para próximo do criativo e juntos tentam encontrar algumas soluções técnicas que tornem aquele projeto viável, financeiramente e em tempo. E não perca o brilho da criação. Tem a sensação que o GP, junto ao criativo, ele tem um papel de facilitador. Mas em relação à área de projetos, em relação à operação ali da agência, ele passa a ter, por estar próximo do criativo, por estar facilitando, por estar preocupado em viabilizar o que está sendo apresentado, o que está sendo criado, ele já começa a antecipar um monte de situações, um monte de questões que, de certa forma, já é um primeiro trabalho aí de mapeamento de possíveis riscos que, acho que é no paralelo, né? De repente tem coisa que você não vai necessariamente já abrir num brainstorm da criação, mas é uma coisa que você já fica com aquela pulga atrás da orelha e já vai no paralelo. Antes de falar não dá para fazer, você já vai fazendo ali no paralelo uma forma de viabilizar aquilo. Acho que Marcelo, você acredita em alguma abordagem ou metodologia específica para discutir riscos com a criação? Porque eu acho que uma grande dificuldade é esse momento, você começa a perceber os riscos e aí você precisa então dividi-los com a equipe e decidir o que você vai fazer para conseguir contornar isso. E aí você chega para a criação, conta aquela história toda, olha, pode ser que aconteça isso, e eles falam, não vai acontecer, para de ser pessimista. E aí, né? Você tem que dar a solução para aquilo que a gente está criando. Né? Os caras não querem ouvir, você não está me ajudando a encontrar a solução, você está só sendo pessimista. Tem algum formato, você tem alguma reunião, documento, algum método que você acredite mais que funciona para
conversar sobre esse tipo de coisa com a equipe criativa? Eu sempre falo para a minha equipe e procuro manter sempre vivo um plano de projetos e um plano de riscos, né? Se você apresentar esse documento para o criativo, ele vai dar risada da sua cara. Né? Ele não vai nem ler, né? Vamos começar por aí. Não quer nem saber, né? Exatamente. Então eu acho que trazer esses pontos que você identifica nesse plano de projeto mais para um diálogo, para uma conversa. Olha, explicando para o criativo que se a gente for por um caminho X, isso pode ser um problema. Você pode tentar também, no briefing, identificar esses riscos e colocar aquilo com alguns gatilhos para que ele não aconteça. São como se fossem formas, evitar tal caminho, evitar tal situação, é uma maneira. Desde o briefing. Exatamente. Mas acho que o diálogo com a área de tecnologia, quando a gente tem um projeto que envolva eles, né, desde o começo, é uma das melhores maneiras de você mitigar um risco. Legal. Então, puxando disso que você falou, que acho que a gente está cercando muito a área de criação, né? Sim. E no final, é isso, né? A gente está muito em cima de criação porque o trabalho de uma agência é entregar a criatividade. Então, por isso que a gente está debatendo em cima da criação. Claro, mas, como você falou, aí, num trabalho mais tecnológico, de inovação, enfim, que é quase uma realidade das agências hoje, né? Você tem que buscar inovação em qualquer projeto que você tenha. Então a gente começa a ir para outras áreas também, né? As outras áreas também começam a entender que ali na etapa dela, no trabalho que ela vai entregar, ou em como ela vai colaborar, também existe um risco, né? Tecnologia, né? Incontáveis riscos, né? Planejamento também tem um risco, atendimento tem o risco dele, enfim, projetos tem o risco de projetos, enfim, cada área tem ali o teu possível risco, né? E ele precisa ser mapeado. Então, já que a gente falou muito de criação, né, da equipe de criação ter esse tipo de risco, como você enxerga as outras áreas da agência, né, observando o risco dos projetos ao qual ela foi inserida, enfim, ou a concorrência a qual ela foi demandada, enfim. Eu acho que a área de tecnologia é uma área que normalmente tem mais, já existe um processo de gestão maior do que em outras áreas. Isso porque a área de tecnologia precisa de metodologias, precisa de um escopo escrito, né? Precisa entender visualmente o que está sendo, o que vai ser entregue, né? Então eu acho que a área de tecnologia talvez seja a que mais esteja próxima da área de gestão de projetos, porque eles conseguem, inclusive, nos dar insumos de riscos que podem ocorrer. Mas quando a gente pega, às vezes, uma área menos técnica, que a gente pode justamente encontrar um pouco mais de resistência, né? Então, às vezes, um atendimento que não tem uma visão de gestão de projetos acaba achando que aquilo é besteira, que não interessa, que o importante é botar o job na criação, tem que resolver e job na rua. Então, disseminar a informação de gestão, né, de projetos, o conceito de gestão de projetos dentro da agência é importante para que você consiga transmitir quais riscos podem ocorrer e como que a gente vai trabalhar eles, inclusive compartilhando isso com o cliente. Então, de novo, puxando aí que era a próxima pergunta justamente, como é que o cliente, né, nesse caso, ele é inserido num mapeamento de risco? É muito delicado abrir certos riscos ou para o cliente, no momento que ele assinou o projeto, ele contratou a agência, para ele não quer mais saber do risco, uma vez que você já sabia do briefing, então você teoricamente já assumiu o risco. Como vocês mapeiam isso lá na Salve, né? Como você acredita que deva ser mapeado esse risco e apresentado para o cliente? Como é que ele deve ficar sabendo desse risco? Eu acho que o cliente tem que ser sempre envolvido no andamento do projeto, num status. Eu acho que a gente tem que sempre comunicar ao cliente dos possíveis riscos. Mesmo que o projeto seja, que o risco seja assumido pela agência, o cliente tem que estar a par disso.
Porque se você não envolve ele, você não consegue fazer uma entrega completa em uma determinada data pré-acordada, porque um risco ocorreu e esse risco era referente a uma aprovação que não foi executada dentro do tempo, que é feita pelo cliente, por exemplo, você está assumindo algo que não é só seu, é dele também, né? O risco pode até ser assumido pela agência, né? Dentro de um projeto, e a agência dá um jeito, bota as pessoas para virar à noite, mas para entregar dentro do prazo. Mas o cliente tem que estar a par disso. Eu costumo em projetos de construção, né? Ou seja, projetos de construção de portais, de sites, ferramentas, apps, eu procuro sempre manter o plano de projetos vivo. Então é um direcionamento que eu sempre dou para minha equipe: mantenha o plano de projeto vivo, atualize as informações e mantenha a planilha de riscos viva e apresentando para o cliente. Para o cliente saber quais estão ocorrendo e quais são passíveis de ocorrerem. Mas é claro que alguns riscos você não vai colocar numa planilha de riscos, de um plano de riscos para o cliente. Você não vai colocar lá que um funcionário pode ficar doente e aí vai atrasar uma entrega. A equipe vai ter que de alguma maneira absorver isso. Então tem riscos que são pertinentes você abrir para o cliente. Por exemplo, se ele atrasar uma aprovação, possivelmente você tem um impacto no término do projeto, na data de entrega. Bom, encerramos mais uma entrevista aqui do TVGP. Muito obrigado, Marcelo, pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Legal, obrigado, Daniel, obrigado, Lia, novamente. Acompanhe, então, novidades no canal do Mestre GP aqui no YouTube. Inscrevam-se para receber os próximos vídeos e também acompanhe a nossa fanpage no Facebook. Até a próxima!